Olá, eu sou Moira Toledo e estou com a honra aqui de estar no podcast do Enacom para falar de governança e compliance, questão de imagem. Eu diria que é muito mais do que questão de imagem. Acho que questão de imagem é simplificar muito uma coisa tão complexa que dá até a condição da gente poder fazer a gestão de qualquer outra coisa, né? E, e eu estou, aliás, muito lisonjeada, muito honrada, na verdade, essa é a palavra, com as pessoas que vão dividir este podcast comigo. Como o Enacom é pensado de uma maneira transversal, né, porque a gente tem a ideia de olhar para a cadeia e entregar aquilo que o sonho daquela pessoa que mora ou trabalha naquele lugar e a experiência, a gente falou tanto de experiência, do viver, de como é estar ali, a gente sabe que governança tem tudo a ver com essa experiência. A gente construiu aqui a possibilidade de estar com a Márcia Rezec, que é uma advogada super especialista e que pensa na instituição, na formação, na formatação deste empreendimento lá na origem. Depois, Rafaela Corte, super experiente, que é diretora executiva na Cirela da área de compliance. Compliance fica debaixo dela, além de rede jurídica, de diversas outras coisas, até de inteligência artificial. A Rafa é uma pessoa que adora todas as matérias, né? Eu falo que tudo que ela conhece com muita profundidade, sempre tem um livro para indicar, e sou muito fã. Então, ela que é da incorporadora, então vem do pensamento de constituição do empreendimento, passa pela incorporação que faz a entrega, e daí a Stephanie, que é da CBRE, que depois vai fazer a gestão desse empreendimento por toda essa longa vida, né? E deixar ele sempre ativo, desejável. Como é que eu penso para a atração da ocupação do empreendimento como esse? A CBRE faz isso com maestria. Mas e a CBRE, além de tudo, por ser uma empresa multinacional, a gente sabe que as empresas maiores, elas têm já programas de compliance mais maduros, que é o caso da Cirela, que é o caso da CBRE. A Stephanie, além de tudo, você é head Latam, né? Suporte para os países da América Latina. Da América Latina, então, Rede Latam. E então é muito bom a gente poder falar sobre isso, porque eu penso que o mercado condominial, ele precisa desses insights. Me parece que nem todas as empresas, e isso ficam sempre com uma impressão de que isso é coisa de empresa grande, de empresa de capital aberto, de empresa e não pensam no próprio condomínio, não pensam na própria comunidade e na questão empresarial, como é que eu lido com isso? E aí, quando isso não é praticado, quando isso não está na pauta de uma maneira muito estruturada, pensada, o que acontece é que a gente começa a questionar algumas práticas, a gente começa a ter um problema de imagem do nosso público em relação a nós mesmos, da turma interna mesmo, dos nossos colaboradores, pela escolha das decisões. Como é que foi tomada essa decisão? Teve o favorecimento de alguém? Tem uma turminha que manda mais do que a minha, né? Fica um sentimento interno. Estou tentando aqui traduzir coisas que são complexas, mas numa linguagem mais simples. No condomínio é a mesma coisa, né, Márcia? Eu acho que o condomínio, ele não, de forma já, mesmo um condomínio residencial, ele não é mais só um condomínio onde mora ali número X de famílias. Ele ganhou um outro status, especialmente nos grandes condomínios, nos mixed use, ou mesmo em condomínios, em grandes complexos de condomínio de torres residenciais. Ele ganhou uma outra projeção. A gente não pode mais pensar no condomínio como um prédio que abriga uma certa quantidade de famílias, como era o condomínio quando ele foi constituído há 50 anos atrás. É uma outra realidade. A gente tem hoje que pensar como, ele não é uma empresa, obviamente, mas ele estrutura em muitos casos, plataformas de negócios. Quando a gente vai falar, a gente pensa num condotel, por exemplo. Ele é veículo de estruturação de negócio. E aí ele ganha uma outra conotação, uma outra formatação. E a gente tem que pensar em tudo isso. Então, acho que, e os agentes que estão envolvidos, né, os administradores, eu me lembro que eu fui dar uma palestra logo que saiu a lei de multipropriedade, e na lei de multipropriedade há uma imposição de ter um administrador profissional.
e estava um desembargador junto dando a palestra, ele falou: "Ah", ele usou, assim, ele usou uma expressão que eu até achei infeliz, como se tivesse sido um lobby das administradoras. E não é. Como que você administra uma multipropriedade que às vezes chega a ter, normalmente são grandes empreendimentos e chega a ter 40.000, 30.000 multiproprietários, e sem que tenha uma gestão profissionalizada? Não dá para a gente pensar num síndico, aquela pessoa aposentada. Isso não existe. E o mesmo um condomínio hoje residencial. Você bem sabe que se a gente não tiver hoje uma organização profissionalizada, em algum momento alguém paga preço. Né. Então eu acho que a gente tem que pensar, e aí tem as questões de compliance dos grupos, a questão da LGPD, a questão da proteção dos dados de cada um. Eu não quero que os meus dados fiquem circulando, ainda que eu seja moradora daquele condomínio. Uhum. Né. Então, a guarda dos dados, o trato com as questões pessoais, isso ganhou uma outra conformação, sendo outra conversa hoje. É, sem dúvida. Dentro desse pensamento, primeiro que a gente estava falando, né, hoje a gente tem uma questão de governança colocada na legislação que já não reflete mais a prática necessária do dia a dia, né. Porque quando a gente pensa na figura do síndico, por exemplo, ele está pensado para aquela figura antiga da pessoa física, que é essa que você comentou, né, Márcia. Mas a verdade é que hoje, mesmo quando a gente contrata, eu gosto de chamar de síndico empresário, porque eu falo que eles já se constituem como empresas. A gente estava com um síndico aqui na Com, por exemplo, que ele administra 200 prédios, é uma empresa, ele não é aquele síndico que a gente imaginou ou que a lei, o que está refletido lá no Código Civil. Quando a gente tem essa pessoa, a verdade é que o poder de decisão passa para um conselho, porque o conselho começa a ter uma voz atuante no sentido de determinar onde vai ser feito o investimento, ainda que o síndico tenha recomendações, seja o executivo, como um conselho de administração, né. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Rafa, porque quando a gente pensa nessa história da governança, né, e da tomada de decisão dentro de uma empresa, tal, as pessoas sempre falam quando a gente vai pensar em governança, estão pensando nisso, né. "Ah, o conselho de administração, o conselho de família, como é que eu distribuo isso? Ah, minha empresa é pequena, eu não preciso pensar em governança". Como é que se adapta isso para uma empresa pequena? Qual a experiência? Como é que eu estabeleço um programa de governança? Quais são os pilares? O que qualquer empresa pode fazer, independentemente do tamanho? Me fala um pouco sobre isso. Ai, adorei a pergunta, Moura, porque eu estava aqui refletindo, né, antes da gente começar. Primeiro, obrigada por esse Imagina. convite, pelo prazer de estar com a Márcia pessoalmente. A gente só fez reunião online, né, então a gente se encontrou aqui. Então é muito legal também esse momento do Enacom, que faz parte também de ser esse local dos encontros, né, então obrigada pelo convite. E assim, o que que eu penso, né, sobre governança. A gente está num congresso que eu acho que desde a primeira palestra, né, de abertura com a ministra Helena Calmon, a gente vê falando o que ela falou era sobre segurança jurídica, mas ela estava falando sobre governança, né. E ao longo do evento como um todo, a gente teve vários momentos onde se falou de cliente, onde se falou de tecnologia, onde se falou de supercondomínios, onde se falou de mudança de lei, e de alguma forma o tema de governança está sempre permeando todas essas discussões, né. Seja porque a governança ela faz parte de como a gente consegue ou não tomar melhores decisões em qualquer, organização, uma organização social, né, o Estado, uma organização privada, uma organização que seja feita para, fins, não privados, né, não empresariais, uma coletividade, como é o caso dos condomínios. Eu acho que todo organismo onde você tem, interesses que são difusos, que podem de alguma forma ter algum tipo de conflito, em qualquer nível, você precisa ter alguma forma de governar, de forma a tentar reduzir, dentro do possível, os conflitos de agência, né. Então que as pessoas que podem tomar decisões tenham processos que tomem essas para tomar essas decisões de forma que tenha o menor nível do conflito poder determinar a decisão e não o melhor interesse
de todos envolvidos. E, então, isso vale para qualquer instância. Eu acho que em todas as palestras, de alguma forma, a gente falou um pouquinho de governança. Só que as pessoas acham que a governança é isso que você falou, é o conselho de administração, é o conselho fiscal, e não é. Então, assim, eu acho que essa é uma primeira mensagem da gente desmistificar um pouco o que que é esse tema governança, né. Então, acho que como sendo uma ferramenta, um instrumento, para que a gente possa organizar, qualquer grupo de pessoas que, de alguma forma, estão conectadas por interesses mútuos para tomar melhores decisões, isso vale para qualquer pessoa. Isso vale na minha casa, dentro da nossa casa, a gente tem algum tipo de governança que não está escrita às vezes, né, mas existe. Você sabe qual decisão que você toma sozinho, qual decisão você precisa dividir com o seu parceiro, qual decisão você precisa envolver as pessoas que trabalham com você ali. Então, um condomínio não é diferente, uma empresa pequena não é diferente, a administradora não é diferente, né. E aí, pensando nesse mundo, no papel da incorporadora, eu estava refletindo muito sobre isso, né, assim, como a incorporadora pode, de alguma forma, influenciar melhor que a vida do condomínio, depois da entrega, possa ser pautada, não só do ponto de vista do que ela idealizou como produto, que isso é muito importante, a gente até estava conversando sobre isso antes aqui, né, Márcia, mas do ponto de vista da ética, assim, isso é um valor, né, que se você um cliente que compra um produto de uma empresa que ele percebe pela experiência que ele já teve talvez antes ou quando algum amigo ou familiar que mora num empreendimento, que ele percebe que a forma como aquele condomínio foi estruturado, traz regras que dão uma segurança maior para as pessoas que vivem ali, tanto trabalhando, porque você vive também no trabalho de certa forma, quanto morando. Eh, Você consegue ter a segurança de que a governança vai ser melhor, ou seja, todo mundo que tem poder de tomar alguma decisão ali de contratação ou de definição de regras e consequências, vai estar tomando pautado numa regra correta, né, a melhor possível, porque não existe regra perfeita, né, até por isso que a governança tem que estar sempre evoluindo. Eu acho que isso é um valor, né, isso é um valor competitivo que as empresas, as incorporadoras podem capturar ao serem mais cuidadosas na estruturação desse futuro condomínio desde o início. Então pensando em, será que vale a pena a gente colocar, desde a minuta padrão lá que é arquivada no memorial, regras específicas sobre o tratamento de dados, né, da LGPD, regras específicas sobre, proibição de contratação com conflito de interesse, uma prestação de contas mais transparente, mais ampla possível. Então acho que tem um monte de ferramentas que você usa hoje, né, no compliance dentro das empresas, que elas se adaptam perfeitamente ao mundo do condomínio. E isso pode valer tanto para o próprio condomínio, quanto às vezes, o condomínio será, de repente, canal de denúncia, de repente, não sei se faz sentido o condomínio ter talvez isso seja custoso ou complexo, mas de repente ter uma orientação de que a administradora que vai ser contratada deve, oferecer esse canal para que isso possa ser utilizado pelo condomínio, isso é uma vantagem, né. Então eu acho que tem esse olhar da imagem, né, da reputação, mas eu acho que tem um olhar sobre você aportar mais valor àquele patrimônio futuro, que precisa, talvez tenha aí uma oportunidade na mesa para as empresas começarem a explorar mais, né. Exatamente, ainda mais que agora que a gente tem a NR1, que já impõe alguns canais para os condomínios, por que não ampliar isso, né, porque as empresas já têm que estar preparadas para isso. Hoje, a sensação que eu tenho é que quando vai se escolher um síndico ou de uma administradora, nunca se fez a pergunta, por exemplo, para a gente, se tem um programa de integridade, muito embora a gente tenha, mas talvez seja talvez a única administradora, eu imagino, que tem um programa de tirando a CBRE também, óbvio, mas assim, que das brasileiras que não são controladas ou enfim, mas que tenha um programa de integridade colocado, assim. Mas conta da sua experiência, Stephanie, acho que é muito legal a gente explorar um pouquinho a história do compliance, assim. Me fala em termos de políticas, como é que vocês trabalham com isso? Como é que vocês oferecem essas questões para os condomínios? Como é a estruturação de um programa como esse? Ainda mais que vocês tratam com muitas empresas de capital aberto, que com certeza tem esse tipo de exigência para poder contratar vocês para essas operações, então isso também é um diferencial competitivo, né? Sim, Moira, primeiro obrigada pela oportunidade de poder participar aqui com vocês hoje, realmente é uma honra. E sim, lá na CBRE a gente tem um canal disponível, né, para qualquer tipo de denúncia.
E eu acredito que o canal de denúncia ele é importante porque ele funciona como um instrumento de escuta e de melhoria contínua. É a oportunidade que a gente tem de ouvir, às vezes, aquilo que não está sendo dito e trabalhar em melhorias e trabalhar em planos de ação. Eu acho que um dos cuidados que a gente tem quando a gente fala de condomínio, e acontece, acho que a gente tem que ter atenção para isso, é o tema de presentes e eventualmente entretenimentos que podem surgir aí nesse contexto. E eu entendo que esse é um tema muito sensível e a gente tem diretrizes muito claras em termos de políticas, que devem ser seguidas nesse sentido. Mas, eventualmente uma regra pode não ser muito específica, e onde cabe eventualmente uma interpretação é que eu entendo que aí entra a ética, aí é que entra, o bom senso, aquilo, mais do que estar dentro de um valor, o contexto envolvido, será que pode gerar uma percepção inadequada? Porque mais do que ser, o parecer é importante. E isso na CBRE eu vejo muito claro, estabelecido nas nossas normas, nas nossas políticas e reforçado pela nossa liderança, né. Então a liderança ela tem um papel muito importante para nós, no nosso contexto do programa de compliance, pra garantir que as pessoas, elas não sigam somente aquilo que está estabelecido nas normas, nos processos, porque isso tudo a gente trabalha muito em sede de treinamento, com todos os colaboradores, diferentes níveis hierárquicos da organização. Mas vai ser na prática, na aplicabilidade que você vai saber se o seu processo está funcionando ou não. Então, eu acho que o canal de denúncias ele é fundamental para o tempo todo estar melhorando os nossos processos. Mas eu fiquei curiosa, conta um pouquinho mais da política de presentes e entretenimento, assim, qual é o limite, né? É claro que algum relacionamento com seus clientes você faz, né, você faz É evento, importante. exato, o relacionamento é super importante, então, sei lá, vou fazer um evento para trazer um palestrante, para falar de um tema importante que afeta os meus clientes, me parece que isso é muito razoável, então, qual é o limite para isso é entretenimento, não é? Como é uma política como essa? Conta um pouco pra gente mais. Olha, eu entendo que o ponto de atenção tá a partir do momento que um presente ou um convite, ele possa influenciar indevidamente uma decisão, né. Então, aí eu acho que tá um ponto de atenção. Isso pode me gerar um conflito de interesses? A minha decisão seria diferente se eu não tivesse recebido esse convite? Uma viagem ou eu costumo dizer, né, nos meus treinamentos, se você recebeu um presente e ele te brilhou os olhos, pode ser que ele seja um problema. Então, isso nas nossas políticas é muito claro, mas é como eu me comentei, eventualmente as regras não vão estar todos os cenários não vão estar previstos. E aí é que cabe realmente, a ética do profissional, com base nos valores que a gente tem da companhia, falar assim: "Isso faz sentido? Se eu não tivesse recebido esse convite, eu tomaria a mesma decisão?". Então isso é muito claro e até vendo os outros países da América Latina, o tom da organização é o mesmo para todas as jurisdições. O que vai ser adequado são as normativas aplicáveis em cada país, mas o tom que a gente tem na organização, ele é absolutamente o mesmo. Muito interessante. Cultura, A né. cultura. É isso que eu ia É. perguntar, no fim do dia vira como é que você influencia essa cultura, né, você tem que ter um trabalho extremamente Porque as normas escritas, elas são ferramenta, é. elas são instrumentos de você fazer a gestão da cultura, só que elas não são suficientes, não se encerra ali, né. Eu acho que a forma como a cultura ela acontece na troca das pessoas, no relacionamento, conforme as pessoas como elas conversam, como elas tomam decisão, como elas se relacionam para dentro e para fora da organização, é isso que forma a cultura, né, a cultura ganha vida. Então, eu falei antes da forma como você faz a instrumentalização do negócio, acho que a Márcia depois pode até dar uma aula pra gente sobre É. isso. Isso é super relevante, eu acho que isso é ferramenta. E quanto melhor puder ser, eu acho que ajuda. Mas sem dúvida, no final do dia, você não pode abrir mão da questão do exemplo, dos treinamentos, das conversas francas, né. Não pode ter uma regra, assim, para os liderados e outra para os líderes, né, é importantíssimo essa história do exemplo, É porque o que a gente vê na prática é que as pessoas mais do que seguirem, as regras, elas seguem pessoas, elas seguem exemplos. Então, eu acho que a confiança ela é construída ao longo do tempo com base nas decisões que são tomadas na organização.
Me fala, agora voltando para o condomínio, Márcia, quando vai preparar um instrumento de governança, não só em condomínios torre únicas, mas quando a gente pensa em algo um pouco mais complexo, torres que se conversam, ou mixed use, né? Enfim, a gente tem às vezes diversos padrões num mesmo contexto de formação de uma nova comunidade. Me parece que estabelecer o tom da governança e do compliance numa convenção melhora até a convivência lá na frente, né? Tira o ruído, tira. Vocês pensam nisso na hora que vocês estão Me conta como que você lida Se com isso. por mim, né? É. É, penso, penso, eu estava conversando, comentando com a Rafaela. É, e dá para pensar melhor quando o incorporador não chama a gente nos 48 do segundo tempo, Aliás, todo né? mundo reclamou disso aqui, Rafa. Ó, pra você Isso, levar essa mensagem, gente, a gente precisa vir antes pro jogo. tudo acontece melhor quando a gente consegue entrar antes, e inclusive entender melhor o conceito, o que que se pensa, para poder refletir. Famosa charrete, né? Eu penso, porque eu faço muita assembleia de condomínio também. Então, eh, eu consigo se eu entrei antes, eu consigo entender um pouco o que foi que o incorporador projetou, e aí a assembleia eu falo que não é nem uma caixinha de surpresa, é um container, né, de surpresas, porque tudo pode acontecer. Eh, e aí, se tem a regra melhor colocada, você vai conseguir lidar melhor. Você comentou dos grupos, sempre vão existir grupos. Você mitiga, às vezes, a perniciosidade de um grupo, dependendo de como está a regra. Então, uma coisa que existe hoje em dia tem aparecido muito, pelo menos em vários empreendimentos, eu lido muito com empreendimento que também transita em áreas de hotelaria e tudo mais. Questão da eterna briga e nos residenciais do Airbnb. Airbnb como não ele, né, das plataformas. A discussão dos grupos que se formam de quem quer fazer, a alocação de curto período. E aí vem uma pressão, especialmente se os gestores, síndicos, conselheiros, são pessoas que são dadas a fazer esse tipo de prática quando a convenção de condomínio não permite, né, ou tem uma O deliberação, conflito de interesse. o conflito de interesses. Bem colocado aí, é bem O exemplificada. que acontece? Vem uma pressão, por exemplo, em cima do administrador, ou se o síndico quer fazer cumprir a regra da convenção de que não pode ter alocação por curta temporada, em empreendimentos que têm hotelaria e tudo mais, vem uma pressão para liberar o cadastro dos condôminos. Aí vem uma pressão para liberar cadastro de condômino. E ele não pode liberar cadastro de condômino, ele não tem autorização para sair liberando o cadastro de condôminos. Ou o inverso, quando você tem um síndico que quer incentivar, que se faça, esse tipo de prática quando há uma proibição, ele libera o cadastro de condôminos. E aí começa quem quer seguir a convenção que não permite, começa a ter esse conflito de interesses. Então, quando você tem uma convenção que está pensada, está regrada, está melhor regrada, você vai ter ali uma situação que você vai poder se socorrer, por exemplo, no judiciário. Mas e as convenções antigas? Que também aí a gente já vem para um segundo problema, fazer ata de assembleia, aquela ata que tem três linhas. A gente também na ata de assembleia, por mais sintético, eu não acho que tem que ter uma ata de assembleia que tem um espirro, porque tem umas atas de assembleia que fala: "A pessoa foi É aplaudida", transcrição, não é ata. É isso. Você sabe que isso é uma coisa que eu tenho pensado muito? Eu falo, por que que a gente ainda faz ata de assembleia escrita corrida, aos 6 dias, assim, uma coisa tão antiga, por que que a gente não faz bullet points de um jeito Não, mas não tem nenhuma obrigatoriedade de ser transcrição. mas você não consegue registro, você acredita? Na hora que você vai levar registro à ata, não registra, porque e assim, hoje, como é tudo digital, por que que a gente fazia assim? Para ninguém inserir alguma coisa no meio
Mas, por exemplo, Hoje é tudo mas vocês digital. podem pegar um exemplo das empresas. Nas empresas, você faz a assembleia, você fala desde o início se há uma concordância que a ata seja lavrada por sumário, de forma sumarizada. Então, se há uma concordância da assembleia de que seja feita de forma sumarizada, Mas olha, Vou mesmo tentar para ver se dá então, mas registro, mesmo vai. no sumarizado, em bullet points tem problema mesmo. não, bullet point não, eu digo Então, não, mas sumarizada. sumarizado É eu isso, faço no sumarizado, é mas isso. eu acho que tem limite o sumarizado. Essa que é a questão. Em pontos sensíveis, Tem em que estar questão, claro, é. tem que estar mais claro. Não Concordo. dá. Aí eu acho que a gente vive em tempos de pêndulo. Ou a gente está aqui, ou a gente está aqui, né? E a gente tem que tentar trazer um pouco mais para o Para o meio. bom senso, o difícil é que todo mundo acha que tem. Exato. Não, essa parte é difícil, né? Todo mundo. E eu acho que você falou a Stephanie falou da ética, eu acho que a gente é desafiado todos os dias, da hora que a gente acorda, abrir o olhinho, com as questões éticas e de bom senso. Sim. E quem faz a gestão de empreendimentos, seja como administrador, seja como síndico, Hum. isso é um desafio Tem que ser enorme. profissional, né, voltando na sua É. primeira fala. Mas eu queria voltar no ponto do Airbnb, que eu acho que ele é um assunto super atual e que ele ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa questão da governança, tá? Porque, assim, eu tenho uma percepção de que nenhum o problema não é você fazer a alocação residencial de curta temporada. O problema é o transtorno que isso causa quando não tem uma regra clara, quando não é organizado, quando não é feito de forma a possibilitar que o proprietário explore de acordo com o que a lei permite a sua propriedade, sem violar o direito daquela comunidade. Então, eu penso que o problema em si não é quem está ocupando a unidade. Porque essa decisão falando que, como é residencial, então mesmo que se não tem nada escrito, não está autorizado, eu não concordo, porque a curta temporada, a locação residencial de curta temporada não deixa de ser residencial, né. Então, para ser o contrato de hospedagem tem outras características, outros requisitos. Mas o que eu penso é que, assim, o grande problema hoje, e acho que tem muitas coisas de condomínio, às vezes eu converso com a Moira sobre isso, que o problema em si, às vezes, não está sendo, encarado para ser pensadas soluções, né. Então, o caminho mais fácil é você polarizar, porque a gente está com uma cultura de né, da tendência da polarização, como você falou agora. Então, assim, ou pode ou não pode. E eu acho que talvez a conversa e a solução consensuada, organizada por um síndico, por uma administradora, que entendam a realidade daquele condomínio e pensem em regras claras de horário de entrada, horário de saída, respeito de quantidade mínima de pessoas que podem ocupar, talvez quantidade mínima de dias, né, não pode ser um dia sai o outro. Então, antes de ir para a proibição, quando não tem a minha interpretação é de que se não tem nada escrito, é permitido, tá. Eu sou da linha de que sim, para ser proibido, tem que ter uma proibição. E eu tenho até dúvida se pode haver essa proibição, porque o direito de você locar o seu imóvel, ainda que numa curta temporada ou numa curtíssima temporada, é um direito de propriedade. Eu não posso exercer esse direito se ele estiver gerando, desconforto, confusão, conflito na parte que é comum daquela propriedade, né. Mas eu tenho essa linha mais liberal, né. Mas eu acho que o que falta são regras claras, né. Eu acho que nenhum proprietário que queira fazer alocação de curta temporada ou de curtíssima temporada, ele vai achar ruim ter regras claras, né, até porque ele também quer preservar o patrimônio dele. Então, eu acho que hoje a discussão acho que as pessoas hoje têm preguiça cognitiva de discutir as coisas com profundidade. Então vai sempre para o mais simples, ou proíbe ou não proíbe, não. Preguiça, leva tempo e acho que no ambiente condominial pode causar conflito e a administradora ela sempre tem um medo, porque existe uma questão de política, de política dentro falou ambiente condominial também é político. É. A gente falou É sobre isso, super, né. é Na verdade, a vida é político. política. Nós somos seres Então, políticos. me parece que às vezes a administradora quer ficar um pouco de fora dessa política interna para evitar ser prejudicada por conta disso, sabe. Dessa história do Airbnb, eu vou só dar um depoimento aqui, a gente tem uma história interessante há uns 5 anos atrás, logo quando começou,
Teve um síndico nosso que levantou a mão e falou assim: "Puxa, a turma aqui quer fazer, metade quer, metade não quer, eu não quero ser chato, não". E a gente tem lá o Lelo Lab, a gente falou assim: "Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer pôr um Lelo Lab aqui para trabalhar e vamos entender o que acontece". Chamamos diversos síndicos profissionais, síndicos locais, tal. Chamamos alguns condôminos que daquele prédio, de outros prédios, e aí fizemos lá um workshop, tipo uma charrete, assim, para dizer o porquê sim, o porquê não, quais eram os medos, as vantagens, desvantagens, tal, 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 e construir lá um manual de como fazer, e era sobre isso, era como regrar, assim, sabe. Mas o que me parece, aí agora voltando aqui para a história da convenção e tem um outro ponto que sempre dá muita preocupação, porque eu acho que um pouco do conflito que vem dentro do condomínio, seja no Airbnb ou na contratação, é a falta de confiança. Porque a gente não tem essas regras explícitas, ou porque a gente não tem a transparência necessária, ou porque isso não está colocado de uma maneira mais firme há muito tempo, assim, né? Agora que a gente está começando a falar mais abertamente sobre esse tema na Constituição, nas convenções, fica sempre uma sensação daquela comunidade de que a tomada de decisão por um fornecedor ou por outro teve uma vantagem que alguém levou, um sentimento ruim, assim, sabe, de porque eu estou sendo prejudicada, alguém tá ganhando alguma coisa com isso e eu estou sendo prejudicada e não tem transparência. Como evitar isso? Esse é meu ponto, assim. Isso importa para a incorporadora? Como é que a administradora evita? Como é que a gente previne isso lá na instituição? Vamos falar um pouco disso, porque eu acho que isso, no fim do dia, muda a imagem da gestão para quem está na ponta, para nossa sociedade, né. Porque é uma questão de imagem também, do nosso próprio mercado, né. Sem dúvida. É, para as administradoras, sim. Eu acho que para as incorporadoras, eu volto lá na questão de você agregar valor àquele patrimônio que você está oferecendo para os seus clientes, né. Porque no final do dia, quando existe essa dúvida ou quando existe eventualmente essa má prática, quem está pagando a conta são sempre os condôminos, né, porque isso entra no custo. Então uma má contratação, um processo ruim de concorrência, de escolha adequada dos fornecedores, no final do dia isso custa, e quem paga, porque a única fonte de receita do condomínio é a taxa condominial. Então, eu acho que para a incorporadora é muito nessa linha de você conseguir dar através dos instrumentos, porque a incorporadora ela consegue estabelecer aquele instrumento inicial de instituição e que forma o memorial de corporação. Então, se você conseguir ali, né, Márcia, colocar regras que estimulem, que essa governança, porque você escolher a forma de fazer a contratação é uma regra de governança, de forma mais adequada, isso gera valor para quem está comprando a unidade daquela incorporação, não tenho dúvida, né. Eu acho que o incorporador, ele precisa parar de ver, eu vou falar um pouco como terceirizada, prestadora de serviço para incorporador, parar de ver o custo jurídico como um custo, como um gasto. Sempre quando o incorporador ele olha, a despesa da elaboração de um memorial de incorporação e de uma convenção de condomínio como um gasto, que aí a conta não fecha. Ele não olha aquilo como um benefício de uma boa estruturação para o empreendimento dele, que aquilo vai ajudar a refletir na concepção, no conceito do que ele criou, vai trazer valor agregado Da marca, né. da Da própria marca marca, dele, porque da vai a marca assinatura, né. claro, da marca Né. dele, da marca num branded residence, da marca que está vindo junto com a marca dele. Ele não consegue, ver, muitos, né, não conseguem ver isso, porque ele olha, ele fala assim: "Ah, isso aqui é É custo". investimento, né. É quando é um investimento, na verdade. Concordo. Então, eu acho que a hora que muitos incorporadores ontem na palestra que eu estava com o Marcelo, o tal do pega e copia e cola a convenção de um para o outro, e aí, acho que essa aqui tá fácil", e aí você Agora nem é copia e cola, agora pede para IA e aí faz, né, e aí acha que tá bom, né. Isso, né, hoje a IA, é o copia e cola, e aí a gente só vai depois pagar preço e custo. E aí, eu me lembro que uma vez eu tive uma discussão no bom sentido com o incorporador, que eu queria fazer algo, ele disse: "Imagina, eu vou vender". E aí, pegou a crise de 2014, 2015 e ele engoliu um estoque gigantesco.
E aí ele começou a pagar o preço. E eu disse para ele: "Eu te falei, né, a gente podia não estar pagando esse preço agora, se a gente tivesse feito de outra forma lá atrás". Então, eu acho que assim, eh, não ter esta visão de tipo: "Tô fazendo e tô indo embora, e aí seja o que Deus quiser para frente", acho que muda muito, o conflito de agência, eu acho que muda muito. E aí essa coisa eu acho que até de cidadania. Eh, Condomínio é microcosmo de Cidades. cidades, É, é também. isso. Isso. É, E e cada aí, vez mais, Cada né? vez mais. se a gente quer ter, eh, uma sociedade melhor, a gente tem que começar pelo microcosmos É do isso. condomínio, numa cidade grande como São Paulo, porque senão não adianta a gente se espantar de aberrações que a gente fica olhando nos jornais de É, é isso. situações em É condomínio isso. E não comercial fazer isso também. nas emoções. Aliás, eu vou fazer uma última pergunta, que eles já estão me cobrando aqui no tempo, e depois dar um minutinho para cada um, fazer, enfim, suas considerações finais. Mas, Stephanie, eu queria não posso deixar de perguntar, porque, assim, a CBR é dentro dessa dinâmica, essa história do custo, tal, as administradoras também passam por isso, né. Hoje o custo a pessoa olha a conta, né, do rateio e fala assim: "Puxa, tá caro a administração, ou tá caro o jurídico que está apoiando, tal". E essas práticas todas da CBRE, a CBRE é uma empresa que trabalha de uma maneira muito interessante com a história de compliance, de conflito de interesse. Eu acho admirável que até quando ela trata locação, ela tem a turma que trata locador e a turma que trata ocupante, que vocês chamam, né? Mas são diferentes, porque eles têm interesses contrapostos, e então faz sentido uma operação como essa. Mas eu ia chegar na história do preço, né? Vocês criaram uma reputação, uma imagem, uma credibilidade, uma confiança, em que vocês conseguem colocar um preço diferente e muito superior ao que as outras empresas praticam, com consistência. Você acha que a política de compliance tem a ver com isso? Acho que ela está embutida, nesse preço, né, justamente porque nós entregamos um serviço da maneira correta nos nossos condomínios que a gente administra. Então, como eu mencionei anteriormente, disponibilizar por exemplo, um canal de denúncias, ele é super importante no contexto de um condomínio que você tem um monte de terceiros. Então isso faz toda a diferença na realidade do condomínio, quando você tem uma administradora que está estruturada com um programa de compliance para garantir que a entrega do serviço esteja consistente com as regras internas. Ah, maravilha. Gente, nosso tempo está super esgotado, mas eu queria que cada uma agora fizesse as suas considerações finais com esse nosso tema e deixasse alguma dica. Eu acho que a gente podia terminar falando talvez sobre pilares, sobre o que pensar, sobre como é que estrutura, como é que eu dou o primeiro passo nesse lugar. A gente podia terminar assim, falando para o nosso público dicas para quem nunca fez, nunca pensou, entender que é possível e como é que eu dou o primeiro passo nesse segmento. Uma dica para falar tudo isso é difícil, hein, Moira? Mas eu acho que, assim, para tentar dar uma dica final, eu acho que a principal mensagem é, assim, se interessar, de buscar entender como você pode, de fato, incorporar esses valores de cultura, ética e entender que os instrumentos bem feitos, eles são uma ferramenta para você conseguir realizar isso, é o primeiro passo, né, porque eu acho que é você acreditar que isso tem valor. Então, a partir daí, você consegue trabalhar melhor, porque aí você vai procurar bons fornecedores, vai buscar um advogado que vai poder te ajudar a pensar melhor sobre isso, né, e vai começar a construir essa história de uma forma robusta, porque também não é: "Vou começar, criei o programa de integridade e pronto, tá", não, né, então isso é uma jornada. Então acho que a minha dica é assim, o primeiro passo é entender que isso tem valor, e entender como isso tem valor para o seu negócio, em que momento da cadeia você tá, e aí você a partir daí começa a construir alguma coisa que faça sentido. Maravilha. A dica que eu deixo seria para aquelas empresas que não têm um programa de compliance implementado, que quando elas o implemente, que ele não fique só no papel,
que ele efetivamente seja aplicado na prática, e não seja associado com burocracia, né. A ideia é que o compliance ele seja um parceiro do negócio. Então é muito importante que a gente entenda as necessidades do nosso negócio para que a gente atue fornecendo, recomendações acertadas para que as decisões ocorram com segurança e bem respaldadas. Conversa boa com gente boa passa num minuto, Não é né? verdade? Ai, que Daria para tragédia. ficar até. A gente só vai sair daqui porque a Rafa tem um painel na sequência que eu tô doida para assistir sobre inteligência artificial, mas dá vontade, dá para fazer mais vários podcasts A desses. verdade é sobre pessoas. É sobre pessoas, exato. Triste isso. Pensando sobre o lado do advogado, que faz os instrumentos, eu acho que a primeira coisa é entender o produto e entender a cabeça do cliente que está estruturando aquilo, mas também pensar no que vai acontecer no day after, pensar em como as pessoas que vão morar ou que vão trabalhar naquele condomínio vão se relacionar. Acho que quando a gente consegue fazer a cadeia inteira, né, desde a concepção até a vida depois ali, de quem vai estar naquele empreendimento, acho que faz diferença e evita aí, a gente tenta evitar, ou mitigar a quantidade de conflitos. Dá para estimular aí, né? É muito interessante. Ontem também o Marcelo falou sobre isso no painel de vocês, né? Sim, No sentido que, tipo assim, poxa, eu chamo o administrador, o gestor, para sim, vir para essa sim, mesa na hora da claro. concepção, porque daí lá na Tem que frente, chamar mesmo, e né? faz muita diferença para o bem, faz Exato. muita diferença para o bem. Legal. Bom, a gente encerrou. A única dica que eu vou dar é que o ano passado, pelo Secov São Paulo, nós fizemos um manual de boas práticas para síndicos e administradoras. Ainda a gente chamou assim de como se fosse um direcionador, né? Porque não é um código de conduta, a gente não tem como impor isso para ninguém, e também cada empresa e cada síndico tem a sua estrutura, o seu pensamento. É muito importante que esses documentos não sejam copia e cola também, porque tem que refletir exatamente a cultura, né, daquela empresa, daquele síndico, enfim. Mas a gente fez um manual, um guia de diretrizes de boas práticas, a gente chamou de guia de diretrizes de boas práticas. E está à disposição no site do Secov, então ali talvez já seja um primeiro passo de como pensar, de como começar a avaliar isso e trazer isso para dentro do negócio, porque é só assim que a gente pode transformar como é que os outros enxergam a nossa atividade. E fazendo isso, todas as empresas ganham, né? O setor ganha, a sociedade ganha, a gente muda como é que isso acontece lá no microcosmos e com isso as relações sociais também ganham. Então eu acho que, de fato, a gente precisa se comprometer com esse tipo de prática ética, né? Muito bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Agradeço imensamente. Admiro as três demais. Estou muito feliz de três mulheres tão brilhantes aqui dividindo uma pauta que me é muito cara, assim, no sentido de eu cuido muito disso, tenho de fato isso de uma maneira muito genuína, assim, na minha vida mesmo. Então quero só agradecer porque vocês são exemplos para gente. Muito obrigada, Obrigada. Mara.